Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e parece que o machão da Federal, quer dizer, Gilvan da Federal, não é tão brabão assim. A gente viu que ele, junto com os parlamentares da corja bolsonarista, que atuam de maneira muito similar ao que seria em tese uma organização criminosa, ao que seria em tese uma prática de banditismo, e a gente já explicou aqui, né, que bandido não é aquele indivíduo apenas que comete crime ou atos de banditismo, mas também pessoas ruins, infelizes, cruéis. E o próprio Gilvan da Federal, que foi relator de um projeto votado na Comissão de Segurança Pública, revelou que ele votou para que tanto a escolta do presidente da República quanto a escolta dos ministros de Estado ande desarmado. E ele ainda confirmou que votou favorável ali para que a escolta do presidente da República esteja desarmada porque ele quer que o Lula morra. Ele falou isso. Inclusive é até interessante, né? Que ele disse que se o Lula quer que o povo ande desarmado, que ele também ande desarmado e que ele morra, que ele torce para que o Lula morra. Isso claramente é uma incitação ao crime e uma ameaça, de certo modo também, a gente sabe o que aconteceu. Não pegou bem, nem mesmo dentro da bancada do PL, porque neste momento o PL, que quer criar ali a ideia de que só teve coitadinho no 8 de janeiro, que a pobrezinha da Débora, que deixou os filhinhos, ela nunca se afastou da família, mas deixou os filhinhos sozinhos em Paulínia, no interior de São Paulo, para ir escrever apenas uma palavrinha na estátua que estava em frente ao STF. A bichinha foi punida severamente. Essa história mole, essa panguagem, essa garoba, a gente já desconstruiu aqui na Revista Fórum. A gente já mostrou que não tem esse papinho de que a senhora Débora seria uma coitadinha. A gente já mostrou, inclusive, que a senhora Débora apagou todos os vídeos e fotos do dia 8 de janeiro. A gente também mostrou aqui que a senhora Débora, inocente, que não cometeu crime nenhum, que é uma cidadã de Deus, que era uma mera cabeleireira, viu, Nicolas Ferreira? Casada, que era uma pessoa de família, que nunca saiu da sua casa, que nunca se afastou dos seus filhos, mas que foi para Brasília atacar o terror. A gente provou que ela apagou mensagens do celular dela, por exemplo, entre dezembro de 2022 e a primeira quinzena de fevereiro de 2023. Por que quem não deve, não teme, faria isso? Como é que é o lema deles? E conhecereis a verdade, pois a verdade vos libertará. Ou como eu até troquei há um tempo atrás, né? Eu troquei o João 8,32 pelo Jair 8,32, que é: omitireis a verdade, pois a verdade me prenderá. É esse o Jair 8,32 que existe no universo do bolsonarismo. E aí essas falas ali do Gilvan da Federal não pegaram bem, né? Ele disse o seguinte aqui, ó, bem claro, para que vocês entendam o que o senhor Gilvan da Federal falou ontem. Ou melhor, antes de ontem, que reverberou muito nas redes sociais, a gente trouxe, inclusive, na minha fala ontem na Revista Fórum, no Fórum 11:30 falando sobre isso, mas olha o que ele trouxe, ó. Eu quero mais que o Lula morra. Quero que ele vá para o quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que vou matar o cara, mas eu quero que ele morra, que vá para o quinto dos infernos. Nem o diabo quer o Lula. Por isso que ele está vivendo aí. Superou o câncer, tomara que tenha um ataque cardíaco. Porque nem o diabo quer essa desgraça desse presidente que está afundando o país. Quero mais é que ele morra mesmo. E aí um pouco antes ele cita que, como cristão, ele não pode desejar a morte de ninguém, mas que ele foi procurar ali uma orientação do pastor, porque ele disse que não é pastor, ele é evangélico, mas não é, ele é cristão, mas não é pastor, mas ele tem pastores na assessoria dele. Ele foi procurar respaldo e aí encontrou em Romanos, se não me engano, lá que ele citou. E eu nem sei se Romanos é um livro da Bíblia protestante, né? Eu não lembro, que tem alguns livros que tem na Bíblia protestante e que alguns livros que tem na Bíblia católica que não tem na Bíblia protestante. Eu não lembro exatamente se Romanos é um desses livros, mas ele vai e cita ali, né? O respaldo, dando a entender que a Bíblia dá respaldo para que ele deseje que o Lula morra. É basicamente isso que ele tenta fazer, passa vergonha por motivos evidentes, né? Afinal, como é que você se diz religioso e deseja a morte de alguém? Você não pode desejar o mal para o próximo se você não quer o mal para si, por exemplo. E aí ele falou esses absurdos, votou inclusive ali o projeto para que a escolta do Lula ande desarmada. E aqui eu já vou tranquilizar vocês, tá? Tem muita gente preocupada. Carlito, comenta sobre esse projeto, que o palhaço da bandeira, foi o que muita gente mandou, com todo o respeito aos palhaços, tá? Que o palhaço da bandeira no ombro voltou lá, ele aprovou um relatório e foi aprovado na Comissão de Segurança que a segurança do Lula, que a escolta dos ministros não deve andar armados. Calma. Primeiro, esse projeto precisa ir para o Congresso, tá? Isso foi votado na comissão. Agora vai para o Congresso e quando tiver um espaço na pauta
e o presidente da Câmara quiser votar, vota. Se for aprovado lá, precisa ir para aprovação também do próprio Senado Federal para depois ser colocado em prática. Já adianto para vocês que não passará e caso passe, será derrubado no STF, por quê? A segurança do presidente da República e de ministros de Estado geralmente são feitas por policiais federais. E eles têm, não só porque está ocupando um cargo de segurança de ministro de Estado, mas por causa da sua função como agente de segurança pública, o direito de portar a arma de fogo. E é isso que essa organização criminosa, disfarçada de bancada parlamentar, disfarçada de partido político, não quer que você saiba. O governo do presidente Lula, nós, membros da esquerda, nós não somos contra a pessoas aptas à utilização do armamento de fogo utilizar arma de fogo. Nós não somos contra agentes de segurança pública estarem usando arma de fogo, por exemplo. Sabe o que é que nós somos contra? O liberou geral que o Bolsonaro permitiu, que armou o PCC, que armou o Comando Vermelho, que armou o TCP, que armou o ADA. Pesquise depois, é que vocês vão saber. Pesquise sobre Lincoln Gaquia, bota assim no Google, ó. Lincoln Gaquia diz que política do liberou geral do Bolsonaro facilitou o acesso de facções criminosas ao armamento. Aí vocês vão ver quem é que tá armando o bandido. Só que as falas do Gilvan da Federal não pegaram bem. O próprio advogado-geral da União, Jorge Messias, que inclusive até descobri que me segue, né? Uma honra, viu, doutor advogado-geral da União, saber que você me segue. Entrou em contato ali, solicitou, na verdade, ali, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República encaminhou uma notícia de fato, para que seja apurado ali o que o deputado falou e fez, porque isso pode ser entendido como crime de ameaça ou pode ser entendido em tese também como crime de incitação ao crime, já que ele revela que ele votou favorável no seu relatório para que o presidente Lula e o seu esquema de defesa fique desarmado para que o presidente Lula morra. Ele vociferou isso, inclusive. Só que isso não caiu bem no universo dos parlamentares bolsonaristas. Por quê? Porque essas falas atrapalham a construção da tese de que não, a gente precisa da anistia para apaziguar o país, para pacificar o país, que não tem cidadão de mal, que é todo mundo cidadão de bem, que só tinha senhoras no 8 de janeiro, que o Lula é isso, que o Lula é aquilo. E quando você pega uma fala dessa do Gilvan da Federal, você entende claramente que esse povo não tem nada de bonzinho e que não tem nada de alguém que quer realmente pensar o respeito ao próximo. Só para vocês terem noção, além de vários parlamentares ligados ao PL, que são deputados federais também, que se manifestaram contrários à fala do próprio Gilvan da Federal, o Flávio Bolsonaro, dentro da própria Câmara, dentro do próprio Senado Federal, melhor dizendo, disse o seguinte, ó. Vou ler aqui o que o Flávio Bolsonaro tinha falado. Não é a postura que se espera de um parlamentar que está ali para discutir as coisas sérias do Brasil. Eu em julgamento, só que ele diz o seguinte, que não acha que o Gilvan tem de ser cassado, ou ter punição do Conselho de Ética. Inclusive a gente vai fazer até um vídeo falando sobre o caso do Glauber, né, que também muita gente está perguntando, o Glauber vai ser cassado, não vai ser cassado? Se o Glauber for cassado, a cassação dele provavelmente será revista pelo STF. Infelizmente, para aqueles que alegam aí que está tendo um ativismo jurídico, o STF vai ter de entrar nessa situação do Glauber para fazer valer a lei. O caso do Glauber, na minha análise aqui para vocês, eu já citei isso várias vezes, se enquadra no que se chama de legítima defesa por todo o histórico daquilo que o senhor Gabriel Costenaro fez e continuou fazendo por muito tempo contra o Glauber Braga, contra inclusive toda a parte da equipe do Glauber Braga. Eu queria desejar aqui a minha solidariedade ao Glauber. Eu sei que não é fácil, o Glauber tem algumas posições que são duras, são difíceis, inclusive de críticas ali ao governo do presidente Lula, algumas ações do governo Lula, mas a gente jamais pode aceitar que um mandato democrático e que é atuante como o do Glauber seja cassado basicamente porque ele revelou os possíveis esquemas de corrupção envolvendo o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Por isso que eu digo que é perigoso continuar deixando o Lira com algum espaço dentro do governo. Tem que deixar ele morto politicamente. Abandona o Lira, tá? Não se pode dar nenhum tipo de respiro ao Arthur Lira. E aí o Flávio Bolsonaro disse que não deveria ter nenhum tipo de punição com o Gilvan, que quem deveria fazer esse julgamento seria o povo na próxima eleição, ou no âmbito da justiça, com os procedimentos legais, que inclusive, segundo o próprio Flávio citou ali, o AGU, o Jorge Messias, já tinha se manifestado. Esse julgamento a população vai fazer e quem se sentiu ofendido, entender que foi vítima de algum crime, tem os procedimentos judiciais para ser tomados. E aí também se manifestaram contra as falas do Gilvan da Federal
Omar Aziz, senador pelo PSD do Amazonas, Jorge Cajuru, senador pelo PSB de Goiás, Carlos Portinho, senador pelo PL do Rio de Janeiro, além também ali do presidente da casa, Davi Alcolumbre, que apesar de não citar o nome do Gilvan, se referiu também a toda essa situação. Carlito, você falou que o Gilvan se arrependeu, que ele pediu desculpa. Eu, sinceramente, não acho que ele se arrependeu. O que eu acho que aconteceu foi o quê? O PL falou, olha, sua postura está atrapalhando a nossa discussão para tentar criar a ideia de que a anistia é mais amigável, mas se você está falando que quer que o Lula morra, que deseja o mal do Lula, como é que a gente vai dizer que o Lula está sendo mal e a gente está sendo bom, sendo que nós estamos desejando a morte do Lula? E o advogado dele também deve ter falado, ó, Gilvan, isso aí que você fez vai dar merda, viu? Você precisa se corrigir. E aí dentro do direito tem um instrumento que a gente chama de arrependimento eficaz, que é quando o indivíduo tem uma conduta entendida como criminosa, mas ele se arrepende do fato e tenta evitar o resultado mais danoso. E aí isso pode ser utilizado caso o indivíduo seja preso ou seja denunciado, tornado réu, julgado, na hora de se emitir lá na frente a chamada dosimetria da pena. Isso pode ser utilizado para reduzir a pena do indivíduo em uma possível condenação, já que ele teria em tese se arrependido e tomado atitudes para impedir um dano maior daquilo que ele em tese estaria defendendo. No caso do Gilvan, ele desejou a morte do Lula, e aí supostamente ele se arrependeu para poder não ter problemas jurídicos tão grave quanto a gente imagina que ele terá, porque eu acredito que sim, tá? Isso aqui deve virar um processo, inclusive com pagamento de indenização ao presidente da República e tudo mais. Vamos para as palavras do Gilvan da Federal. O mesmo cara que ontem usou a Bíblia, na verdade usou a Bíblia e fala supostamente de que teria assessoria de um pastor para falar os absurdos que ele falou. Aprendi com meu pai que um homem deve reconhecer os seus erros. Ontem, terça-feira, na verdade ele falou isso ontem à noite, mas a fala dele foi na quarta-feira, na terça-feira, tarde e início da noite, tá? Na Comissão de Segurança Pública, estávamos debatendo um projeto para desarmar os seguranças do descondenado Lula. Aqui você vê como é que ele está extremamente arrependido. E eu disse que se ele tivesse um infarto ou um ataque cardíaco e morresse, eu não ia ficar triste. Na verdade, você falou que você queria que ele tivesse um infarto ou um ataque cardíaco. E aí segue. Um cristão não deve desejar a morte de ninguém. Detalhe, ele tinha usado a Bíblia no dia anterior para justificar a sua ação de desejar a morte de Lula. Um cristão não deve desejar a morte de ninguém. Então eu não desejo a morte de qualquer pessoa. Continuo entendendo que Luiz Inácio Lula da Silva deveria estar preso e pagar por seus crimes e por tudo que fez de mal ao nosso país. Mas reconheço que exagerei na minha fala. E aí ele, em tese, reconheceu ali, né, que ele errou e tudo mais, mas não deu em absolutamente nada. As falas, ou melhor, essas falas que ele traz aí não vai ficar por isso mesmo. Vai ficar em absolutamente nada. Por quê? Porque a conduta que ele teve chegou, evidentemente, na AGU e a AGU vai tomar medidas. Ele só pedir desculpa não vai dar em absolutamente nada. Não vai mudar o que ele já fez. Não vai mudar o que ele já fez. E vai macular o próprio projeto que ele foi relator. Carlito, o que é que deve acontecer agora nos próximos passos? Provavelmente. Os próximos passos, provavelmente, é esse projeto ficar engavetado, ser formalizado uma representação contra o Gilvan da Federal lá no Conselho de Ética, que a gente viu que caçou o Glauber. Muita gente também está preocupada. Carlito, o Glauber perdeu o mandato? Ainda não. Para que ele perca o mandato, ele precisa ter a votação na Câmara dos Deputados, tá? E a votação não é simples não, tá? Precisa ter uma quantidade robusta de votos. Eu não acredito que o Glauber acabará sendo cassado. Inclusive é até interessante, porque tem muita gente que apoia as falas do Glauber em relação ao governo do presidente Lula e ao próprio Partido dos Trabalhadores, e que às vezes alega que essa história de correlação de forças não existe, que o Glauber tá certo, ou ele critica o governo em algumas posições porque o governo não poderia ceder isso, não poderia ceder aquilo. A gente explica, né, que às vezes não é querer ceder ou não ceder, é que infelizmente com a bancada tão pequena como a gente tem hoje na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em relação à esquerda, a gente precisa fazer concessões, precisa dialogar com outros campos. E o Glauber, infelizmente, está sendo vítima da correlação de forças no Senado, no Congresso Nacional, tanto no Conselho de Ética quanto fora. Ele teve a aprovação pela sua cassação aprovado ali por uma maioria esmagadora por causa da composição do Conselho de Ética. Então reflitam sobre essa situação toda,
tá? Eu não acredito no arrependimento do Gilvan da Federal. Isso aqui ele deve ter sido alertado pelo Flávio Bolsonaro e por outros parlamentares do PL sobre a bobagem que ele fez e espero que a punição contra ele também seja exemplar, assim como infelizmente estão fazendo com o Glauber Braga, que apesar de não ter motivos para a sua cassação, eu já expliquei aqui, inclusive em uma live com o próprio Glauber aqui na Revista Fórum, que o Glauber fez, pelo meu entendimento de direito e do próprio Glauber, eu acredito também, né, foi legítima defesa. Tá bom? Ou seja, o excludente de ilicitude. Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like, me siga nas plataformas digitais também. No Instagram é Carlitos Neto, com U, ou o historiador _oficial. E no YouTube é só procurar o historiador que vocês me encontram, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!